Já tinha um tempo que eu estava querendo começar essa série aqui, que eu vou trazer o quê? Cada vídeos rápidos de 7, 8 minutos, talvez nem isso, explicando algumas questões econômicas, alguns temas de economia, conhecimento de base, né? Aquele famoso conhecimento de base, para saber como que isso impacta os seus investimentos e como você pode começar a entender melhor aí as questões macroeconômicas e como que você pode se proteger, se preparar para determinadas coisas que podem vir a acontecer. E o vídeo de hoje já vou começar com um tema que você com certeza já ouviu falar na sua vida, ensino médio, já ouviu falar nesse nome, que é Lei da Oferta e da Demanda. Para mim isso assim é a força centralizadora da economia e que de certa forma explica tudo o que acontece. O preço do dólar, o preço do feijão, o preço do real, o preço do ouro, tudo de certa forma está ali em volta, em torno de algo chamado Lei da Oferta e da Demanda. É o que a gente vai falar nesse vídeo, um conceito básico que você precisa saber. Então, seguinte, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Rodrigo aqui e esse é o Urso da Bolsa. Como eu falei, a gente vai tratar aqui de Lei da Oferta e da Demanda bem rapidinho, tá? Você vai entender o que significa isso e na prática, com exemplos práticos. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. É importante ativar o sininho para não perder as notificações dos vídeos que eu ainda vou trazer aqui pro canal, tá? E deixa o gostei, em 10 segundos você faz tudo isso e me ajuda demais. E também o YouTube a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que têm interesse. Vamos levar todo mundo pro mercado financeiro, beleza? Meu Instagram também tá aqui, me segue lá, @rodcassioli, e troca ideia comigo, sempre respondo quando eu tenho um tempinho. Agora é o seguinte, Lei da Oferta e da Demanda. Você já deve ter ouvido falar um nome chamado Adam Smith. No ensino médio, geralmente é um tema, é um assunto tratado. Ele discute muito algo chamado Lei da Oferta e Demanda. E o que se trata isso? Eu vou falar de exemplos práticos, mas antes, uma contextualização mais teórica. Pense o seguinte, para tudo, para um país, para uma economia, você tem uma capacidade de produção. Então você tem uma capacidade de produção de geladeiras, de soja, de milho, de feijão, de televisão, de celular. Você tem uma capacidade, um limite de produção de tudo numa economia. Por quê? Porque existe limite de mão de obra, existe limite de tempo, existe limitação tecnológica, existe limitação de fábricas, enfim. Então existem limitações que fazem com que uma economia consiga produzir determinado número de refrigeradores, por exemplo, tá? Então isso é a oferta. Uma produção de um país é a oferta. E do outro lado você tem a demanda. Então você tem pessoas querendo consumir soja, milho, refrigeradores, televisores, etc. Então você tem oferta e demanda. E você tem um preço de equilíbrio. E o que acontece? Sempre que você tem um fator impactando tanto oferta ou demanda, você vai causar uma desregulação nesse balanço. Então você pode fazer com que preço aumente ou preço diminua de determinado produto de acordo com fatores que impactam ou oferta ou demanda. Vamos para a prática com um exemplo. Trazer um exemplo do mercado financeiro. A Vale, né? A mineradora Vale, todo mundo conhece. Em 2019 teve aquela tragédia de Brumadinho, que foi uma tragédia ali de responsabilidade ambiental e social, que milhares de pessoas morreram. E o que aconteceu? Nas semanas seguintes àquela tragédia de Brumadinho, as ações da Vale despencaram. E por que isso aconteceu? O que explica essa queda nas ações da Vale? Se nos fundamentos da empresa, então assim, nas questões de operação da empresa, produtividade, eficiência, nada mudou. Mas um fator externo, que foi a tragédia de Brumadinho, fez com que as ações despencassem. Por quê? Lei da oferta e da demanda. Então, depois da tragédia de Brumadinho, as pessoas que estavam pensando em comprar ações da Vale, por questões, não sei, éticas, ou por não querer ter um nome envolvido com a Vale, por questões sociais, enfim, simplesmente não quiseram mais comprar ações da Vale. Então, quem estava considerando comprar ação da Vale, muitas dessas pessoas desistiram. Ao mesmo tempo que quem tinha ações da Vale, depois da tragédia, também muitas dessas pessoas quiseram vender sua participação, suas ações da Vale. Então, ao mesmo tempo que você tinha uma queda fortíssima de demanda por ações da Vale, você tinha muitas pessoas querendo vender. Então você tem um número X de ações da Vale no mercado, certo? E você tem uma demanda que vamos chamar que é uma demanda de equilíbrio por ações da Vale. Teve a tragédia de Brumadinho, a demanda caiu, então tinha muito menos pessoas querendo comprar ações da Vale, ao mesmo tempo que tinha muitas pessoas vendendo, então a demanda ficou ainda menor. A demanda por ações da Vale caiu demais, mas a oferta continuou a mesma. Continua existindo ali X milhões de ações da Vale no mercado. Como você teve esse desbalanceio na relação oferta e demanda, você tem pouquíssima demanda por uma mesma oferta de um produto, o preço daquele produto, no caso a ação da Vale aqui no exemplo, vai cair em resposta
a isso. Um outro exemplo aqui para você entender, mais próximo da realidade. Por que que ouro, por que que diamantes são tão caros? Porque eles são escassos, eles são raros, eles são valiosos. Diferente de dinheiro, né, papel, moeda, reais, dólares, que todo mundo tem na carteira, todo mundo troca em todo momento do dia. Diamante e ouro, você não vê ninguém andando com diamante aí, trocando diamante, é um ativo extremamente escasso e raro, assim como o ouro também. Então, naturalmente, por você ter uma oferta mais limitada desses produtos, você naturalmente vai ter que ter um preço maior, vai ter que pagar um preço maior para adquirir um ouro ou um diamante. É um exemplo bem prático, mais próximo da realidade também. Mais um exemplo agora do que aconteceu recentemente. Na crise do coronavírus, vocês viram aí nos últimos meses, entre abril e junho, mais ou menos por aí, o dólar disparou. O dólar chegou próximo de R$6, 5,90, algo assim. Por que que aconteceu isso? Porque no momento de estresse, por causa do coronavírus, de crise, incerteza, os investidores querem levar o seu dinheiro para ativos de maior proteção. E o dólar, por ser atrelado aos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, é visto como um ativo de proteção. Então o que acontece na prática? A demanda por dólar mundial explodiu. Você tem uma oferta de dólares disponível no mundo, só que a demanda aumentou muito porque o dólar é visto como um ativo de proteção. E no auge do estresse do coronavírus, todo mundo quis levar seu dinheiro para o dólar. Então, com a demanda aumentando muito no dólar, o preço do dólar vai aumentar também, porque você teve um desbalanceio entre oferta e demanda de novo. Eu ia parar por aqui, mas vou trazer mais um exemplo, desse exemplo mais próximo da realidade impossível. Vocês conhecem provavelmente álbum de figurinhas da Copa do Mundo, certo? E você tem ali figurinhas. Você tem aquelas figurinhas brilhantes, você tem figurinhas do Cristiano Ronaldo, do Messi, você tem as figurinhas comuns, os jogadores comuns. As figurinhas comuns são produzidas em maior escala. As figurinhas de Messi, Cristiano Ronaldo e figurinhas brilhantes, aquelas consideradas raras, são produzidas em menor escala, justamente para dar um teor de raridade para elas. Então pense o seguinte, lá a distribuidora, quem está ali produzindo o álbum de figurinhas, a cada 100 figurinhas, é um exemplo, tá? Não é esse o número, mas a cada 100 figurinhas, uma figurinha vai ser do Messi, ou uma figurinha brilhante. A cada 100 figurinhas, um outro jogador comum, 50 vai ser produzida desse jogador comum. Então você torna o Messi, o Cristiano Ronaldo ou figurinhas brilhantes mais raras. Você torna a oferta dessas figurinhas menores, justamente para dar mais valor a elas, para dar mais raridade a elas. Tanto que, se você vai trocar ali numa banca de jornal ou com alguém que está com um bolo de figurinhas, geralmente essas figurinhas raras, brilhantes, etc., você não vai trocar uma figurinha por uma brilhante. Você vai trocar 5 figurinhas normais por uma brilhante, 10, enfim, na hora ali que se decide. Mas justamente esse teor de raridade, de escassez, que é menos oferta de figurinhas do Messi, Cristiano Ronaldo e brilhantes, só que a demanda continua alta por elas. Fechou? Deu para entender? Um exemplo de mercado financeiro, um exemplo de dólar, um exemplo extremamente prático do nosso dia a dia com um álbum de figurinhas, mas que tudo explica lei da oferta e da demanda. Por isso que é tão importante saber esse conceito, porque de certa forma ele explica o preço de tudo, literalmente tudo que é negociado, que você pode negociar numa economia. Fechadíssimo? Se você curtiu esse vídeo, de novo, cara, deixa o gostei aqui, solta o gostei, metralha o gostei aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação, tá? Senão você não vai saber quando eu tô mandando vídeo novo. E já me segue lá no Insta também e me chama para conversar, que eu te respondo sempre que possível. Tamo junto, é isso e tchau.